Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez me reúno aqui com todos vocês. Estou aqui em Santos para variar, um calor enorme, ô cidade quente. Oh Deus, tenha pena dos booktubers, dos youtubers que gravam nesse calor, especialmente aqueles que não têm ar-condicionado e que não podem ligar o ventilador porque faz um barulho enorme. Mas não é para falar de calor, não é para ficar falando de clima e nem de problema. Talvez problema sim, porque às vezes a leitura exige. Mas o objetivo principal, o nosso foco, é falar de livros. E hoje eu tenho uma obra que, sabe, existem leituras que a gente indica. Então, quando a gente indica, é uma coisa que a gente acha. Se você quiser ler, você lê. Se você não quiser ler, não lê. Mas esse livro, gente, ele está numa categoria especial, semelhante a um outro que eu já apresentei nesse canal. Para mim, esse livro ele se enquadra na leitura obrigatória. Eu creio que todo brasileiro, aliás, não todo brasileiro, mas todo mundo tem que ler esse livro. Essa obra é uma lição de vida. Mesmo que eu tenha algumas restrições, alguns pontos de discordância, mas no geral, o livro é muito, mas muito bom. Então eu creio que todo mundo teria a obrigação de ler. Eu gostaria muito que essa obra fosse distribuída nas escolas, que fosse trabalhada com jovens, mesmo eu discordando de coisas pequenos pontos, mas mesmo assim eu acho que vale a pena discutir esses pequenos pontos, porque eu não sou dono da razão, então alguém pode me dar uma opinião e falar diferente, me dizer outra coisa, e eu posso mudar, não sei. Estamos todos abertos ao diálogo. Mas no geral, o livro, para mim, ele só traz dicas excelentes. Eu estou falando do Pega a Visão, um livro do Rick Chester, que sem palavras para elogiar. Eu fiquei conhecendo o personagem, a pessoa, o Rick, o autor, por meio das redes sociais, porque as pessoas estavam falando muito que era um homem que vendia água na praia e que ele se destacou como empreendedor. Fiquei curioso sobre o livro. O livro havia sido lançado em 2018, mas eu fiquei sabendo dele em 2019. Então imediatamente eu comprei essa obra. Só que a vida, sabe como é que é? Tem um probleminha aqui, um problema lá. E eu acabei deixando a leitura de lado para fazer agora, em 2021. Ou seja, esse livro está aqui comigo desde 2019, mas eu fui ler em 2021. Mas eu creio que, a exemplo do autor que tem uma fé em Deus e que acredita que muitas coisas acontecem por desígnio de Deus, a leitura veio no momento certo. Eu penso que é uma leitura que ocorreu depois de uma pandemia e eu precisava lê-la depois da pandemia. Penso que, se eu tivesse lido antes, eu não teria usufruído tanto desse livro. Então, aí é um toque de Deus. E falando de toque de Deus, vamos começar falando mais detalhes desse livro. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu já sabia o assunto empreendedorismo. E eu imaginava que o autor ia dar fórmulas de como ser empreendedor. Ele dá fórmulas? Dá. Mas eu não imaginava como que seriam dadas essas fórmulas. E isso me surpreendeu. Ele dá essas fórmulas contando a vida dele. Então acaba sendo também um livro de memórias autobiográficas. Ele vai contando a vida dele e a partir da vida dele ele vai estruturando ensinamentos, mensagens de empreendedorismo. Então ele começa falando que ele nasceu em 77, em Minas Gerais, uma infância muito pobre. Logo de cara, gente, ele teve um problema, que foi a mãe dele quase morreu. E nisso, o médico disse que humanamente seria impossível ela sobreviver. Ela teve um derrame e a situação estava assim muito complicada. Só que a família Silva, o Rick Chester,
mas a gente também conhece ele como Rick Chester da Silva. A família dele e a família toda eram pessoas de fé. Então, se humanamente era impossível, para Deus não era impossível. Ela teria que fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia de alto risco, mas uma tia também, uma mulher de fé, apoiou e eles fizeram a cirurgia. Afinal, também não tinha jeito. Ou fazia cirurgia ou fazia cirurgia. Corria risco? Corria, mas também sem a cirurgia a coisa complicava. Só que, apesar de toda essa dificuldade, de todos esses perigos, a cirurgia deu certo. E um detalhe: deu certo apesar de um erro médico. O médico cometeu um erro muito feio, que eles demoraram 30 anos para descobrir qual foi o erro do médico. E só que depois de 30 anos não dava mais para consertar. E ela tá viva mesmo com o erro do médico. Eu não vou falar, porque eu acho que isso é legal vocês lerem e descobrirem. Mas eu destaco isso. Humanamente impossível, o médico cometeu um erro terrível, mas a fé deles ajudou e a mulher sobreviveu. Aí nisso a gente pensa, então é um livro religioso. Não, não é um livro exatamente religioso. Tem princípios religiosos. Eu até fiquei assim meio receoso. Puxa, eu quero um livro de empreendedorismo, mas vai ser um livro que só vai servir para pessoas de fé. E aquelas pessoas que não têm fé, que não acreditam em Deus, vai servir? Vai, porque o foco dele não é falar de religião. Apesar, como eu disse, de usar princípios religiosos. Então ele vai contando a vida dele e ele mostra que a família dele foi muito importante como apoio. Ele foi vendo o exemplo do pai, um homem que se preocupava com o sustento da família, e se espelhando no pai, nos que sustentava a família. Ele resolveu, criança, abrir o seu primeiro negócio. Então começou a vender legumes, verduras, plantava no quintal de casa, ia ganhando o dinheirinho dele. Os coleguinhas dele de escola viram aquilo e seguiram o seu exemplo. Então o Rick Chester, desde pequeno, ele se destacou pela liderança e pelo empreendedorismo. Ele sabia ganhar dinheiro e conforme foi decorrendo a vida dele, ele percebeu que o estudo era importante, mas não exatamente o estudo dentro da escola para ganhar dinheiro. Para a questão de ganhar dinheiro, o estudo dentro da escola não era assim importante. O importante era a leitura. Então, ele também, desde pequeno, apesar de não valorizar muito o estudo formal, aquele estudo dentro da escola, ele era uma pessoa que lia bastante. O Rick, ele devorava livros e ele reconhece que os livros são importantes. Nesse ponto, eu tenho uma pequena discordância. Eu acho que a escola não é ruim. O problema é que as pessoas, elas fazem uso errado daquilo que aprende da escola. Elas não usam esse conhecimento para ganhar dinheiro. Porque da mesma forma que eu tenho conhecimento na escola e que eu não uso para ganhar dinheiro, eu posso ler muitos livros. Até porque, veja bem, nessa altura do campeonato eu li bastante livros. Mas eu também ainda não sei ganhar dinheiro. Hein? Eu sei que eu vou aprender. E esse livro aqui é Marco, ele vai me ajudar. Mas a questão não é você ter conhecimento na escola através do livro. A questão é você procurar reverter esse conhecimento para ganhar dinheiro. Você criar estratégias. Então eu acho que dizer assim, a escola, a faculdade não vai te ajudar. Obrigado, senhora Moto. Mas continuamos. É algo meio que errado. Eu acho que nós devemos estudar e, tanto é, eu fiz uma faculdade, eu estou fazendo outra e agora estou enxergando possibilidades de usar esse conhecimento para a questão do empreendedorismo. Não quero um emprego formal, com carteira assinada. Mas isso são coisas que eu estou pensando, que eu estou desenvolvendo e esse livro está me ajudando a enxergar. Não vou falar para vocês, porque isso é uma coisa pessoal, é coisa minha, mas eu acredito que se vocês lendo, vocês vão concebendo. Aí, continuando a história, nós vamos ver que o Rick, ele entrou num processo bom, que ajudou ele em certas coisas, mas
atrapalhou em muitas. Qual será esse processo? Então, o Henrique, conforme... Por que eu tô com o Henrique na cabeça? Acho que porque eu tenho um amigo chamado Henrique, o apelido dele é Henrique, mas o nome dele nem é Henrique. O apelido é Rick, é um nome complicado. Mas voltando, o Rick, ele foi crescendo e ele, por se destacar com essa coisa da venda, da liderança, uma professora, antes dele ter largado a escola, claro, evidente, ela percebeu a capacidade de liderança dele, ele sabia fazer rimas, ele não perdia desafios, e ela colocou ele para liderar uma quadrilha, festa junina mesmo, e ele começou a participar do movimento junino, que é uma espécie de movimento que lidera quadrilhas, que trabalha com o povo, então vai dançando, eles ensaiam quadrilha o ano inteiro, e ao mesmo tempo, conforme ele ia se entrando nesse movimento, que ele assumiu uma grande liderança, que ele era animado, ele também entrou em movimentos políticos, e ele teve grande destaque nisso. Ele aprendeu, ele melhorou a sua capacidade de liderança. Porém, chega um momento que ele percebe: eu estou construindo tudo para os outros, mas eu não estou construindo nada para mim. Ele estava assim, chegou num patamar da vida que ele estava meio cego pela vaidade, porque ele era popular, todo mundo gostava dele, ele fazia. Só que ele foi percebendo que as pessoas, elas não estavam nem aí para ele. As pessoas só pensavam nelas mesmas, ele estava sendo usado e ele não estava se ligando nisso, e ele estava construindo coisas para os outros e nada para ele. A experiência só foi positiva. Por quê? Porque ele aprendeu realmente a liderar. Ele desenvolveu habilidades, competências para essa coisa da liderança. Só que quando ele acordou, ele mudou a vida dele. Aí ele passou a cuidar de si mesmo, a batalhar pelos próprios sonhos. E nessa parte da vida você vai percebendo que esse erro dele custou 2 casamentos dele, 2 uniões com mulheres fantásticas. Ele não fala mal, apesar da separação das mulheres, ele demonstra que as mulheres são maravilhosas, só que o erro dele fez com que ele perdesse muita coisa. Inclusive, tem um texto que está aqui na página 61, que eu me identifiquei com o Rick. Eu acho que esse texto, se eu colocasse num livro meu, serviria para ilustrar a minha vida. E ele mudou, e por conta desse texto, sabe, eu percebi, eu também tenho que mudar. E eu acredito que muita gente tenha que mudar, porque realmente, quando você fica construindo sonhos para os outros e esquecendo de si mesmo, você tem muitos prejuízos. E a gente está numa era que, por conta até das redes sociais, as pessoas elas estão construindo sonhos para os outros, nada para elas mesmas. Elas pegam, postam fotos de produtos que elas nem vendem, elas não ganham dinheiro para isso, elas falam do fulano de tal, falam daquilo, e assim, vai ganhando popularidade, curtidas, e vai numa batalha também de curtidas, só que no final não ganha, porque tudo aquilo que elas produzem é produzido para os outros e não está sendo produzido para elas mesmas. E eu vou destacar esse texto, acho que é importante lê-lo. Me perdi na vaidade dos aplausos e percebi que as pessoas que me cercavam lá fora tinham o coração vazio. Todo mundo buscava benefício próprio, e essa era a grande armadilha. Eu olhava para as necessidades de todos e não olhava para as minhas. Eu conseguia tudo para todo mundo e nada para mim. Estava errando feio. Por sorte, eu tinha parado de alimentar aquele erro e tentava aprender. Primeiro, eu tinha que entender onde ele estava. Mas tudo aquilo me fez aprender algo altamente valioso. Por mais sorte que o ser humano seja, se ele estiver cercado por pessoas fracas, com o tempo ele estará mais fraco que todas aquelas pessoas. Elas irão sugar a sua força
e até extrair a sua última gota de energia. E então percebi que aquele que não se fortalece enfraquece a energia do fortalecido. Então ele estava assim, criando sonhos para as pessoas, ele estava cercado de pessoas fracas que não ajudavam em nada, e estava sendo as suas energias sugadas. E aí foi o grande... e aí ocorreu a grande descoberta dele. E eu me identifiquei muito. Eu realizei sonhos para muita gente e acabei não construindo para mim. Tá na hora de olhar um pouquinho mais para mim e construir meus sonhos. E tem um texto que está na orelha de capa. Na realidade é uma frasezinha que eu vou ler do jeito que tá e vou fazer a minha alteração, porque eu acho que ela retrataria melhor o que está no livro. A frase está aqui na orelha de capa, mas a gente encontra ela dentro do livro. É que eu não lembro mais qual é a página, mas também não faz diferença, porque eu só ia ler essa frase mesmo. Eu sou o resultado do não que dei a todos, os nãos que me deram. Então ele é resultado de duas coisas: do não que deu a todos e dos nãos que deram a ele. Só que eu diria o seguinte, eu inverteria a ordem. Eu diria, eu sou o resultado dos nãos que me deram e dos nãos que eu dei a todos. Por que eu mudaria a ordem? Porque na realidade ele começou dando sim para todo mundo. Ele só dava sim. Mas aí ele percebe que ninguém estava se preocupando com os outros. Cada um se preocupava consigo mesmo. Então as pessoas passaram a dar não para ele. Então primeiro ele dava sim, aí as pessoas deram não para ele. Aí ele acordou, estou realizando os sonhos dos outros, não estou realizando os meus sonhos, e passou a dar não para todos. Isso não é falta de caridade. Às vezes a gente também tem que pensar em nós mesmos, porque as pessoas estão nem aí. E o impressionante, por que eu digo que o livro ele é indicado para os brasileiros? Porque ele teve essa mudança, mas em nenhum momento ele foi desonesto. Ele fez tudo na honestidade. Ele é totalmente contra o jeitinho brasileiro. E foi com um trabalho duro. Ele vendeu água. Ele fez vídeos na internet que viralizaram. Ele ensinou as pessoas também os seus segredos. E foi aí que ele foi fazendo a sua fortuna e ele foi construindo a sua fama. Ele não precisou explorar ninguém. Ele foi explorado, mas ele não explorou ninguém. Ele conseguiu isso tudo na honestidade. E para um povo brasileiro que acredita que tudo deve ser ganho na moleza, ele demonstra, não é na moleza não, meu filho, é no trabalho. É que às vezes as pessoas veem alguns trabalhos que não são físicos, tipo carregar peso, que são intelectuais, e elas acham que o trabalho intelectual é na moleza. Não, o trabalho intelectual também não é na moleza. Pensar, estratégias também dá um desgaste emocional. Você também se cansa. É trabalho duro mesmo, o trabalho intelectual. E ele teve os dois trabalhos. Ele teve o trabalho físico, porque ele carregava isopor com água. Ele teve o trabalho intelectual. Ou seja, ele fez assim. Ele enxergou possibilidades e ele utilizou essas possibilidades. Então, para mim, o Rick Chester, ele é assim, um grande exemplo de vida. Mas o único problema assim que eu vi no livro, que eu achei um pouco contraditório, que ele tem um capítulo que se chama Verás que um filho teu não foge à luta. E ele fala da importância de lutar. Essa frase está no hino nacional brasileiro. Ele destaca, ele diz que isso é muito importante na vida dele. E ele segue isso. Então, legal. E a partir disso ele vai dizendo, o povo brasileiro tem que lutar porque nós temos um país abençoado, um país que tem de tudo, um país que o clima é agradável, ou seja, nós temos tudo para prosperar. Legal, verdade. Só que ele faz uma comparação. No país tal tem tais problemas, então as pessoas não podem assim dizer que não podem fugir à luta. Elas podem fugir à luta. É meio que dizer, olha, no Brasil nós temos diversidades, então, ou melhor, no Brasil nós não temos adversidades, porém, e por isso, tô todo confuso, mas eu vou acertar. No Brasil nós não temos adversidades, nós temos um país
próspero e por isso nós devemos lutar. Mas outros países que têm problema a gente nega. Eu acho que isso contradiz porque ele mostra que a vida dele foi toda cheia de dificuldades e ele venceu essas dificuldades. Então eu acho que os outros países também não podem fugir à luta, embora eles não tenham o nosso hino nacional. E é isso, gente. Tem muita coisa boa para falar desse livro, mas eu acho que agora é hora de me calar e deixar que vocês leiam. E eu, como vou frisar bem, eu vejo a obra, o Pega a Visão do Rick Chester como um livro muito rico, um livro que vale a pena ser lido, refletido, e realmente não podemos fugir da luta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, especialmente nesse calor, e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!